Muito obrigada pelo convite de participar desse congresso tão importante. Brilhante apresentação do Jaime. Acho que eu vou apresentar primeiro um vídeo para vocês, para ilustrar bastante o que acabou de ser apresentado pelo Jaime. De uma hora para outra, o plástico se transformou no maior dos vilões ambientais. Como se fosse ele, e não a nossa falta de consciência ao utilizá-lo, o causador de tanta poluição. É verdade que a fauna e o meio ambiente estão sendo prejudicados pelo nosso consumo excessivo e descarte irresponsável. E concordamos que é preciso reverter este cenário. Seja por meio da informação para um posicionamento equilibrado ou pela iniciativa de projetos inovadores que mudem o rumo do que foi feito até hoje. O plástico foi responsável por avanços maravilhosos na história humana. Imaginar um mundo sem ele, no atual estágio de conhecimento, é regredir em séculos de pesquisas, descobertas e invenções. Quantos benefícios o plástico trouxe à humanidade nas mais diversas áreas de sua aplicação? Na medicina, por exemplo, quantas vidas humanas já foram salvas por utensílios descartáveis que trouxeram muito mais segurança e higiene? Quantas próteses utilizadas para devolver mobilidade e dignidade a milhões de seres humanos? Até órgãos e aparelhos feitos com base plástica têm trazido vida nova a muitos de nossos semelhantes. Na área de transportes, do conforto das sofisticadas cabines dos aviões ao interior de nossos carros. No lazer, no esporte, na moda, na decoração. Quantos animais deixaram de ser abatidos para a fabricação de utensílios em couro, substituídos justamente pelo plástico? Quantas árvores deixaram de ser derrubadas para a fabricação de móveis que passaram a ser de plástico? É inegável que o plástico está presente entre nós, trazendo conforto, segurança, economia e praticidade à vida humana. E por esta razão, deve-se ponderar cada vez mais as questões ambientais envolvendo sua má utilização ou descarte inconsequente. Devemos nos perguntar: temos feito a nossa parte? Não só em relação ao plástico, mas também ao consumo de energia e água e ao descarte de papel, metal e vidro. Poluição é algo que está relacionado com o comportamento inadequado e a falta de educação ecológica, e não somente a um produto em específico. Agora, depois de séculos usufruindo dos benefícios da utilização indevida do plástico, será mesmo justo colocar a responsabilidade de tanta poluição no produto e não no verdadeiro agente poluidor? Sem dúvida, já é tempo de repensar sobre nossas atitudes em relação ao planeta. A poluição não terminará com a extinção de canudos ou sacolas plásticas. O plástico pode ser remodelado, reaproveitado e reciclado. Pela sua importância atual em nossas vidas, ele só não pode ser simplesmente descartado. É tempo de pensar a respeito, encontrar soluções e mudar atitudes. Como? Nos inspirando em uma das maiores qualidades do próprio plástico: a flexibilidade. Bom, acho que a importância do plástico está muito claro, né, para a sociedade, mas a gente tem que olhar para ele e avaliar, fazer uma reflexão do que nós precisamos fazer para mudar a realidade com relação à disposição inadequada do plástico. A questão da educação, como bem colocado, é fundamental. A nossa mudança de atitude como cidadão também, mas como indústria, como que a gente pode mudar também essa realidade? Acho que essa é a reflexão que a gente vai trazer aqui, falar um pouquinho do cenário bem rapidamente, o que é economia circular, como a indústria química está se posicionando sobre o tema, como a Braskem tem se posicionado e como é importante o engajamento e a cooperação de todos nós, como indivíduos, mas também como indústria. E aí, no final, eu trago os projetos que nós lançamos
e o processo de inovação dentro da Braskem, que é fundamental para a gente fazer essa transformação. Aqui, na verdade, falando um pouco de geração de resíduos, a gente está somente 9% de todo o resíduo plástico gerado é reciclado, 12% incinerado e o restante acaba em aterros ou no meio ambiente. Por isso que a gente está diante desse cenário em que o plástico, de fato, é visto como vilão, porque a maior parte dele, infelizmente, é destinado de forma inadequada, não aproveitando esta oportunidade de reutilizá-lo e voltar como matéria-prima para o processo produtivo. Quando a gente olha a produção de geração de resíduo, o maior impacto vem da China, tanto na geração como da falta de gestão de resíduos, o que acaba contribuindo para a poluição dos mares. Mas isso, na verdade, mostra como o problema é global, como a gente tem que olhar buscando soluções para o planeta como um todo. Mas, obviamente, olhando aqui para o Brasil, a gente tem aí o grande desafio também de gestão inadequada, destinação incorreta do resíduo e impacto para o meio ambiente. Quando a gente olha o cenário de como tem sido a solução, infelizmente, apesar das conclusões de que a falta de gestão de resíduos é o maior impacto no meio ambiente, da destinação inadequada, as soluções têm sido de banimento ou de instrumentos econômicos, como taxação, quando a gente olha no mundo. Acho que é uma forma de a gente avaliar como não ter o uso excessivo do material, mas essa não é a solução que a gente tem que buscar. Quando a gente olha África, por exemplo, a questão do total de ações de banimento muito forte. Na Ásia, da mesma forma. Mas quando a gente, no slide anterior, a gente avalia a questão da gestão de resíduos, esse é o maior impacto e que a gente tem que endereçar. Trazendo um pouco da discussão de economia circular no mundo, participei de um simpósio na China recentemente, onde houve a participação de governo, indústria, a ONU esteve presente. Interessante as discussões em como a sociedade está preocupada com o tema e como a indústria está se mobilizando também para endereçar este problema que é global. E acho que uns pontos interessantes de avaliação na parte de conceito de economia circular, o objetivo é o resíduo zero. Então, olhar na questão de redução, reutilização, reciclagem, mas também a recuperação energética como uma forma também de fechamento do ciclo. Fundamental a valorização do resíduo e do material como matéria-prima para que a gente consiga avançar na economia circular. Infraestrutura e inovação como pontos de atenção e essenciais para a gente fazer essa mudança. Na parte de modelos de negócio e os impactos mostrados aqui para o Jaime numa mudança de material, a gente tem que olhar a análise de ciclo de vida do material. Quais são os impactos de uma troca, de uma substituição de um material pelo outro? Acho que este é um ponto importante. Quando a gente olha a economia circular, a gente tem que pensar no impacto ambiental como um todo. Qual que vai ser a nossa decisão de substituição, quais são os impactos que isso pode trazer. Então, na decisão e na definição do material que você vai iniciar o ciclo, é fundamental você avaliar todo o impacto de forma mais ampla. E, no final, a questão de políticas e recomendações, os pontos fundamentais de incentivo, infraestrutura, inovação, o diálogo e cooperação entre as indústrias são fundamentais diante de um problema que é global e complexo. Sem dúvida nenhuma, a cooperação será fundamental para que a gente consiga, de fato, avançar e fazer essa transformação de uma economia linear para uma economia circular. A questão da comunicação fundamental também, acho que esse é um ponto, quando a gente fala de educação, comunicação e esclarecimento para a sociedade também, são fundamentais para que a gente consiga avançar nesse intento. Tanto o Plastic Europe como a ICC, que é nos Estados Unidos, e a ABKIN, que são as entidades representativas da indústria química, têm se mobilizado
para essa transformação e esse engajamento das demais indústrias para o desenvolvimento da economia circular. Então, compromissos foram firmados, tanto na Europa, com relação a garantir que até 2040 100% das embalagens sejam recicladas, e também ações na sua própria fabricação, na eliminação esse programa, né, que chama OCS, ele tem o propósito de evitar que pellets, que são os grãos de plástico, vão para o meio ambiente. Então, várias ações, tanto na parte de fabricação, melhorias das indústrias, como também no transporte, está dentro dos compromissos para que evite este tipo de contaminação. No ACC, da mesma forma, esse compromisso de 2040, acho que um ponto interessante de ambas, para chegar nesse propósito de 100% das embalagens serem recicladas até 2040, tem aí, neste meio do caminho, uma definição de que as embalagens sejam recicláveis. E este ponto é interessante de reflexão, porque o plástico é reciclável do ponto de vista técnico, toda a indústria sempre esclarece este ponto de que 100%, de que os plásticos são 100% recicláveis, mas na prática, por que não são reciclados? Né? O que a gente vai considerar recicláveis se você tecnicamente resolve, mas se você não tem mercado para vender? Acho que este é um ponto de reflexão também da indústria de como fazer com que os materiais que são tecnicamente recicláveis se tornem economicamente viáveis para que, de fato, a gente tenha um material reciclado e consiga fechar, então, o ciclo. Então, nos Estados Unidos, eles têm considerado como recicláveis se você tem infraestrutura para recebimento daquele tipo de embalagem e que, de fato, você tenha aí um mercado de reciclado. E aqui no Brasil, a Biquim, no seu Congresso de Ação Responsável, teve um workshop com o ACC, o Plastic Europe, para entender como foi esse avanço dessa discussão e desse compromisso, com o objetivo também de, aqui no Brasil, a gente ter um compromisso de desenvolvimento da economia circular através de ações concretas e engajamento da cadeia. Também foi no Congresso que foi lançado o Manual de Pellet Zero, que tem esse propósito de que as indústrias tenham ações para evitar esse tipo de contaminação. Acho que esse ponto é fundamental porque está nas nossas mãos, como indústria, evitar esse tipo de vazamento desses grãos de plástico que nós produzimos. Então, acho que é fundamental o engajamento da indústria nesse sentido para que, de fato, a gente implemente o Pellet Zero dentro nas nossas fábricas e das nossas plantas. E trazendo, então, as ações da Braskem, efetivamente, com relação à economia circular, como que a gente tem trabalhado nesse aspecto. Então, desde o início da definição da matéria-prima, a Braskem desenvolveu o PE Verde, que é um polietileno que advém da sua matéria-prima de cana-de-açúcar. E o grande objetivo é que a gente, na entrada da definição do produto, a gente possa utilizar materiais renováveis. O e-cycle, vou entrar um pouco mais no detalhe, ele utiliza resina reciclada, então também é uma definição no seu início do design do produto, como a utilização de menos plástico, então menores espessuras, e produtos como o Maxio, que traz para os nossos clientes maior produtividade e menor utilização de recursos naturais. Na fabricação, nossos ecoindicadores, a gente tem tido avanços importantes para a redução da utilização de recursos naturais. Na parte de uso consciente, as nossas ações de educação, tanto internamente da Braskem, nos eventos que a gente participa, mas também Educatum, um programa educacional. Na parte de coleta, incentiva as cooperativas, que tem um aspecto social, além do aspecto de endereçamento de uma coleta seletiva. E na reciclagem, a gente tem avançado bastante na parte de inovação, tanto em reciclagem química, transformando o resíduo num químico ou num combustível, como também na reciclagem mecânica,
buscando aí soluções para eliminar as barreiras. Passar rapidamente, aqui são os ecoindicadores, a redução de resíduos, geração de resíduos, consumo de água, energia e emissão de CO2. A gente tem avançado desde o início das operações da Braskem. Aqui a gente tem avançado na implementação do Pellet Zero, então fazendo uma avaliação em todas as nossas unidades, quais são as principais oportunidades, sistemas de contenção, serviços de limpeza, condições dos equipamentos. Acho que este é um exercício importante da indústria fazer para evitar que a gente tenha controle e evite perda de pellet. Na parte, como eu mencionei, o projeto Educatu é um projeto de educação ambiental fundamental 1 e 2, com o objetivo de consumo consciente e descarte adequado. As cooperativas, então, o programa é o Ser Mais Realizador, aqui em Porto Alegre, todos somos Porto Alegre, é um programa muito importante para o desenvolvimento social das cooperativas, e a gente tem feito essa união de esforços junto com o eCycle, que é o que transforma o resíduo em resina reciclada, utilizando este material e ajudando as cooperativas a se formalizarem para que sejam fornecedoras da Braskem, né, dos recicladores parceiros. O nosso I'm Green, né, como uma solução sustentável, o nosso polietileno verde, que é 100% reciclado e que tem captura de CO2, acho que é um ponto super relevante o desenvolvimento da Braskem, o oferecimento de uma solução sustentável. E na parte de economia circular, o nosso grande objetivo estratégico de ser reconhecida como uma empresa inovadora para o desenvolvimento da cadeia de reciclagem e também do seu portfólio de produtos oferecidos para a sociedade. A gente tem focado muito no desenvolvimento desses 4 pilares, que é a disponibilidade de matéria-prima. Acho que este é um grande desafio, por falta de coleta seletiva no país, o volume de material coletado ainda é muito baixo, então a gente tem avaliado oportunidades mais amplas de tanto desenvolver as cooperativas, como também avaliar oportunidades com aterros e geradores de resíduo, como que a gente consegue obter este material e gerar aí uma resina reciclada com maior qualidade e no maior volume. No avanço de tecnologias de reciclagem, a gente tem 2 plataformas de inovação dentro da Braskem, de reciclagem química e reciclagem mecânica, para que a gente consiga, de fato, alavancar a reciclagem, não só no Brasil, mas também no mundo. Fundamental fomentar demandas de resina reciclada, ou seja, a gente tem que valorizar, de fato, esse produto, para que se torne econômico e a gente consiga alavancar o processo, alavancar a cadeia de reciclagem e, ao final, sem dúvida nenhuma, parcerias, tanto com recicladores, brand owners, nossos clientes, gestores de resíduos. Acho que toda a sociedade é fundamental para que a gente avance e consiga alcançar o nosso grande objetivo de transformação desta forma de produzir e desta forma de atuar. O eCycle é uma plataforma que iniciou em 2015 com o grande objetivo de oferecer para a sociedade uma resina reciclada que tenha confiabilidade técnica, com responsabilidade social e ambiental e rastreabilidade. Acho que este é um ponto fundamental para que você tenha um valor, de fato, a ser entregue para a sociedade, um produto que tenha qualidade e que tenha aí uma cadeia formal e adequada. Estes foram os projetos lançados pela Braskem. Então, o Tira-Manchas Qualitar é bem interessante, porque é um projeto em que a gente fecha o ciclo com o Pão de Açúcar, utilizando como matéria-prima o material depositado nos pontos de entrega voluntária, no supermercado. A gente utiliza esse material, transforma em resina e transforma, então, no pote de tira-manchas. Também com pós-consumo na produção das bicicletas do Moncycle. Nem balixo, a gente utiliza tanto o pós-consumo como também as nossas sacarias.
Então, acho que este é um ponto também de reflexão na indústria, o que a gente pode fazer com os nossos próprios resíduos, fazendo o ciclo fechado com os nossos parceiros. Acho que este é um ponto que a gente tem como alavancar e melhorar os nossos processos. O kit pintura da Condor, a gente utilizou baldes de tinta aviária para que transformasse num produto reciclado, né, esse kit pintura. E a caixa organizadora, os nossos big bags. Então, os big bags que a gente utiliza para transporte dos nossos materiais, a gente reaproveitou para transformar na caixa organizadora numa parceria junto com a Leroy Merlin. Este é um projeto que a gente lançou faz mais ou menos 2 meses e é um exemplo de cooperação entre as indústrias e que tem avançado no endereçamento de um problema, que são os copos descartáveis, né, que hoje a sociedade tem questionado tanto a utilização e o descarte, exatamente pela quantidade, por 2 tipos de plástico, que é o polipropileno e o PS, misturado inviabiliza a reciclagem. Então, o programa foi lançado com utilização de copos de polipropileno, para que a gente engaje empresas na destinação de seus copos, que são utilizados nas suas plantas, nos seus escritórios, para esse projeto. É um projeto que conta com os apoios da Altacopo, Copobras e Jaguar, como apoiadoras, apoiando financeiramente o projeto, junto com a Braskem, e os participantes são todas as empresas que têm o interesse em destinar seus copos. Os copos precisam ser de PP para que não tenha essa contaminação cruzada de tipos diferentes de plástico, para a gente transformar este material em resina reciclada novamente. Então, assim, acho que esse é um exemplo de cooperação e de uma busca de uma solução em um material que é descartável e que tem sido tanto questionado. Estou na parte final. No processo de inovação, acho que um ponto importante, a gente tem trabalhado dentro da Braskem com o nosso know-how interno, na parte de formulação e ajustes dos tipos de plásticos para que a gente consiga ter um material com qualidade, isso dentro da Braskem, muito focado em ter as propriedades necessárias do reciclado. E aquilo que a gente não tem know-how e que a gente precisa desenvolver, nós estamos com inovação aberta, abrindo oportunidades de desenvolver aquelas barreiras que a gente identifica como a questão do odor. A gente lançou, então, dentro dessa plataforma Inocente, que é uma plataforma global, com o objetivo de achar soluções e pagar um prêmio de $30 mil para quem trouxer uma solução disruptiva para retirada de odor da resina reciclada. O objetivo é que até o final do ano a gente consiga avaliar essas tecnologias, verificar a eficiência e fazer o pagamento. E, por fim, o Braskem Labs é um programa da Braskem em que a gente faz parcerias com startups. A gente lançou um challenge para avaliar oportunidades de melhoria também da resina reciclada. A gente selecionou uma startup que vai passar uma semana de imersão com a Braskem para a gente ver se a gente consegue avançar num piloto com essa startup. Acho que estes eram os pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Eu acho que termino a minha apresentação fazendo um convite para, de fato, a gente juntar forças para que a gente consiga, de fato, fazer essa transformação. Muito obrigada.